Microfone ligado? Não, tá. Ok, demora pra entrar pra mim. Boa noite. Boa noite, pessoal. Domingo e nós aqui, firmes e fortes. Vocês estão ouvindo bem? Mais uma live, gente. Na torcida para que não fique pausando, né, gente? Que a internet funcione. Pessoal do grupo, do Cine Reset, como que passaram o dia? Pessoal mandando hoje, você viu, Carol? Ah, eu já vi diferença, tô assim, já eliminei tantos. Em pouquíssimos dias, hein? Boa noite, vamos esperar mais um pouquinho, mais gente entrar. Não esqueçam, pessoal, de compartilhar. Cada um já compartilha aí, pelo menos com mais uma pessoa, tá bom? Gente, fiquem atentos. Será que vai ter palavra-chave? Já colocamos duas, né? Foi na primeira live, né? A gente já falou a primeira palavra. E ontem nós falamos a segunda. Falta a terceira. Anotem, porque tem sorteio, gente. Mas para participar do sorteio tem que estar lá no grupo também. Exato. Fiquem bem atentos. E aí, quem tá assistindo desde a primeira live? Quem tá aí? Já manda uma borboletinha aí pra gente saber quem tá desde o primeiro dia. O tema de hoje, gente, tá muito bacana, né? Você conta ou eu conto, Fran? Pode falar. Glúten, o amor é cego, né? Então, por quê? O que é o tal do glúten e por que é um amor cego? Alguém quer arriscar e falar pra nós? E aí? Ontem a gente falou de intestino, né? O que é a importância do intestino aí na nossa saúde. A gente viu intestino e as suas conexões, então que a gente realmente precisa cuidar dele, né? Pra gente ter saúde, então é pelo intestino. Até pro emagrecimento é por ele que a gente inicia. E aí, o glúten? Quem sabe? Quem arrisca aí, gente, o que é, entendeu? Por que o amor é um amor cego? Então, acho que antes da gente falar, né, Carol, por que o amor é cego, falar o que é esse tal de glúten, né? Sim, o que vocês acham? Onde a gente encontra o tal do glúten? Quem arrisca aí, gente, vamos interagir com a gente. Quem que arrisca? Onde que a gente encontra o glúten? Aonde está presente o glúten? Daí, pessoal, vamos, sei que é domingo, tá todo mundo cansado, mas vamos lá. Vamos que a live vai ser boa. Então, o glúten, gente, ele é uma proteína, né? Vamos ver se alguém vai colocar aqui. Olha, a Vânia falou, o glúten inflama o corpo, o glúten vicia a gente em tudo. Será? A gente vai, vamos conversar, eu gostei né? desse, ele vicia, né? Então, a gente já sabe que ele é um alimento viciante, Ó, né? a Vânia falou que é encontrado no trigo, no macarrão, isso mesmo. É o tal do famoso pozinho branco, né, gente? O pozinho branco que inflama, que vicia. E a gente vai explicar pra vocês o porquê disso tudo, né? Exato. E o glúten não é só no trigo que ele tem, mas a gente tem também na cevada e no centeio. E Cevada. na aveia por contaminação. Isso. Não que ela tenha, mas se ela passa na mesma esteira onde é processado, ela é contaminada pelo glúten também. Então, o glúten, gente, presente no trigo, na aveia, no centeio e na cevada. Só que na aveia é por conta de contaminação, tá? Então, é obrigatório o fabricante colocar lá que contém glúten, tá? Isso. E todo alimento, entendeu? Que esteja, às vezes, ou ele contém mesmo na sua composição, né? Ou ele é processado no mesmo lugar, precisa colocar, porque tem pessoas, né, que tem problema sério com o glúten, que é a doença celíaca. Que não pode nem contaminação, né? E a gente vai estar explicando sobre isso também. Então, vocês já sabem que glúten é uma proteína presente nesses 4 alimentos, em especial no trigo, porque ele está numa quantidade muito maior. E dentre esses 4 alimentos que a gente consome, né, a população consome em maior quantidade, é o trigo. Por quê, gente? Aonde que ele está presente, né? E Carol,
e na cerveja, né? Aham. Que é um consumo também que vem aumentando. Elevado. Então a cerveja é o pão líquido. Então, gente, as pessoas comem, aí a gente vê o pessoal comendo pão todo dia de manhã, pão de tarde, macarrão na hora do almoço, É a base da macarrão no dieta, jantar, né? E por isso que a gente vê hoje em dia o que a gente tem, gente, né? Aí uma população, né, obesa, né? Crianças, né? Então e os estudos estão aí, várias pesquisas, né? A própria prática nossa do dia a dia, a gente percebe a diferença que dá, né? Quando a gente tem esse cuidado, né? Quando a gente faz essa redução, quando a gente faz essa exclusão, em muitos casos vai resolver mesmo com a exclusão. Exato. Aí vocês devem estar se perguntando, mas por que faz mal? Por que vem lá, Jesus, né? Tinha o pão dele, a base era pão. Então vocês precisam entender que tudo, cada vez mais, está sendo modificado a nossa alimentação, já não é a mesma. Então, a partir lá da década de 60, eles modificaram o trigo para quê? Para aumentar a produção em até 8 vezes. O pé era alto, gente, e daí cada vez, né, que vinha um vento forte, né, que acontecia, derrubava, e daí ele foi modificado geneticamente para se ter uma produção maior. Isso, agora é o pezinho anão, né? A gente chama de trigo anão. Então, assim, essa modificação é que causa esses efeitos no nosso organismo. Então, assim, como ele não é igual o trigo lá da época de Jesus, né? Então, essa modificação, ele ganhou mais 14 proteínas e são essas 14 novas aí que acabam fazendo mal para o nosso organismo. Então, assim, nenhum ser humano é capaz de digerir esse glúten, tá? Então, lembra que ontem a gente falou do intestino, tem a barreira intestinal, a Carol mostrou essas vilosidades. Nas vilosidades, entre cada vilosidade, a gente tem uma junção, né? Para deixar elas firmes, para não ter passagem, né? Ali do lume intestinal para nossa corrente sanguínea. E quando a gente acaba ingerindo muito glúten, né? E claro que vai depender de pessoa para pessoa, a gente acaba aumentando a expressão de uma substância que vai fazer com que... Olha lá, voltamos. Que abra, né? Que gere um canal. E isso é ruim, porque acaba passando toxinas, macromoléculas, tudo que tinha que ser excluído para nossa corrente sanguínea. E isso... Voltou. Gente, olha, Estão ouvindo, gente? Duro isso, hein? Não pode te ouvir aqui, não. Então, quando tem essa abertura, aumenta muito mais o processo de inflamação. E essa inflamação, a gente sabe que não é só intestinal, que essa inflamação é sistêmica, no corpo inteiro. Então, assim, ela pode gerar desde uma dor na articulação, dor muscular, problema de tireoide. Gente, vocês estão conseguindo... Agora voltou. Vocês estão ouvindo também? Estão conseguindo acompanhar, gente? Tudo ok? Ó, isso é ruim, né? A gente até perde do que estava falando. Então, mas vamos lá. O glúten, gente, o trigo, na verdade, é o alimento que sofreu mais modificação genética nos últimos 20 anos, tá? Então, ele contém 20 vezes mais glúten que o original, tá? Então, o nosso corpo, como a Fran falou, ele não dá conta de absorver, entendeu? De quebrar, de absorver. E por isso que vai fazer tão mal pro nosso intestino, entendeu? Então vai prejudicar muito o nosso intestino. E quem já fez massinha na escola com trigo, sabe que aquilo vira uma cola. Então imagina, gente, essa cola no nosso intestino. Então é exatamente igual. Então atrapalha muito a absorção dos nutrientes, vira alimento para as bactérias ruins, né? Fermenta, o que dá gases, é o efeito baiacu. Sabe que você acorda bem, mas durante o dia sua barriga tá estufada? Daí o que acontece? Vai passar um monte de toxina para esse intestino, tá? E vai inflamar, entendeu? O nosso corpo. E por isso que a Fran falou que é um problema sistêmico, né? Carol, agora eu fiquei nervosa, hein? Porque Murilo Pereira entrou. Boa noite, Murilo. Bom, então é isso, né? É tudo que a Carol acabou de falar,
dessa questão do glúten, o que ele vai fazer, gerar no nosso organismo. E a gente não encontra apenas no pão, né, Carol? Mas tem inúmeros, a gente vê que às vezes no chiclete, na pasta de dente. Então, quem é celíaco sempre tem que ficar atento aos rótulos, porque ele não pode de maneira nenhuma. É obrigatório, né? Por lei é obrigatório conter essa informação, porque a gente sempre, desde que descobriu-se todo o problema da doença celíaca, né? Então é preciso, é importante que tenha aí essa informação. E hoje em dia, mais do que nunca, com o conhecimento, essa informação é importante também para as pessoas que querem excluir o glúten da sua alimentação. E outra coisa, eu escuto muito as pessoas às vezes falam, mas eu não tô comendo pão, né? Mas ela tá comendo bolachinha, né? Daí aquela bolachinha no intervalo, né? Na hora do lanchinho da manhã, no lanchinho da tarde. E do que é feito, gente, né? Ó, de trigo, a maioria dos biscoitos, né, de trigo. Outra coisa que a gente percebe também, muito macarrão. Uhum. Então a gente vê que tá muito, presente, né, na entendeu? rotina da alimentação das pessoas, da população. E não é só a barriguinha que cresce, né? E outra coisa, gente, por que essa questão do glúten, né, a gente trouxe aqui pra vocês, que é um amor cego? E aí, o que vocês acham? Por que esse amor é cego? Por É que tão que gostoso, acontece? e por que ele acaba sendo tão cego? Porque o glúten vicia, né? É tão bom, é gostoso comer um pãozinho, a pizza, mas por que você não vive sem, né? Como é difícil, acho que a Carol que vê isso, que é Nutri, né? Tira o pão, não consigo ficar sem pão, né? Esse amor viciante aí. E o que acontece, gente? Vocês já ouviram falar em alergia tardia, né? Então, assim, a alergia imediata a gente identifica facilmente, né? A pessoa tem alergia lá a frutos do mar, ela comeu, ela vai direto para o hospital. E já no caso da alergia tardia, demora para aparecer os sintomas, a pessoa não percebe, não é nem que demora, eles são... vai aparecendo aos poucos e a pessoa não percebe o quanto tá fazendo mal. Então, o que acontece na alergia tardia? A pessoa come, né? O organismo, né, vai começar a liberar histamina para resolver aquele problema da alergia. A histamina é tranquilizante cerebral. Então, aquilo a pessoa vai ter uma sensação boa, apesar de estar fazendo mal, a pessoa tem aquela sensação boa, né? Que tranquiliza, que acalma, que é consequência da histamina. E por isso que a pessoa vicia, ela quer mais, ela come aquilo, ela sente um bem-estar, ela sente um prazer, e mesmo fazendo mal, porque ela não percebe essa situação. Então a gente fala que tem ali uma alergia tardia, por isso que muitas vezes é difícil da pessoa conseguir identificar. Ela fica viciada, aquilo tá fazendo mal e ela não percebe. E a gente sabe o quanto é polêmico essa questão, né, do glúten. A gente vê assim, muitos profissionais a favor e muitos profissionais contra. Daí o que a gente deixa aqui pra vocês, né, gente? Faça exclusão. Exato. Nada né? melhor do que você perceber isso. A Então, única forma, gente, né, é excluindo. exato. Fica aí, né, 2 semanas sem excluir o leite. E se você notar essa melhora, então o que pode ser? Se você tem dor de cabeça, até mesmo retenção, estufamento, como é que tá seu intestino, se é constipada, é diarreia, gente, até dores. Então, assim, excluam. Sentiu que melhorou, né, ficou com mais ânimo, bom, né? Você pode comer de vez em quando, né? Às vezes nem excluir totalmente, se você não é celíaco, mas a redução você já vai sentir inúmeros benefícios. Agora, se você tirou e não sentiu melhora nenhuma... E a nossa experiência aqui, né? De mais de já tá indo pra quanto tempo, Fran? Do Reset? 3 anos, eu falo. Então, Eu assim, entrei depois, né? Mas a experiência da Fran já é muito mais tempo, né? então, é gritante, gente. Então, todo assim, mundo. Eu acho que não teve né, Carol, que não sentiu essa diferença, né? Isso porque a gente fica 28 dias sem o glúten. Então, nossa, elas se sentem muito mais animadas. Cadê? Tem um pessoal aqui que fez, né? nada melhor, né, gente, que o depoimento. Eu acho bem bacana o pessoal que já fez, que já participou, que tá fazendo agora o Cine Reset, né, o nosso desafio. Entra aí pra contar como que tá se sentindo, né, se percebeu melhora.
Então, a gente fala, é bastante polêmico, mas assim, ninguém é obrigado, tudo Exato. posso, mas nem tudo me convém, né? Então, assim, gente, faz entendeu? Tá na dúvida? Será que me faz Faz o mal? teste. Será que não? Faz o teste, exclua por 10 dias pelo menos, entendeu? E aí E você vê a sua melhora. anota tudo, entendeu? Antes de começar, então antes de fazer essa exclusão, anota como que tá a disposição, né? Como que tá o nível de ansiedade, de estresse, funcionamento do intestino, se tá atacado de rinite, sinusite, se tá tendo dor de cabeça, se tá precisando tomar algum remédio, né? Pra dor de estômago, entendeu? Anota tudo. Gente, Pesa, sabe, e dali 10 dias, né? Verifica a circunferência, gente, de abdômen, de cintura. Dali 10 dias faz a comparação. Exato. Né? E se você tem, sabe aquelas bolinhas no braço? Quem aí tem? Isso é bem indício de sensibilidade ao glúten, tá? Então, se você tem aquelas bolinhas aqui atrás do braço, você já sabe que é por conta do glúten. Tire e você vai ver como vai melhorar. Faz o teste aí. Então, assim, ajuda a melhorar até quem tem problema de tireoide, né? Então, até doença autoimune, não custa você excluir aí uns dias e verificar como é que vai ficar a sua disposição, a sua saúde. E hoje em dia a gente tá muito fácil, né? Então que as pessoas ficam desesperadas, mas eu vou comer o quê, né? Se eu tirar o trigo, o que eu vou comer? Gente, hoje em dia a gente tem aí, né, várias opções, né? Várias receitas, muita coisa, né? Gratuito na internet. Então, gente, não faz quem não quer. Exato. E, Carol, e o Porque- que pode substituir o pão normal pelo Pão integral? Não, gente. O pão integral também, ele tem o trigo, ele contém o glúten, né? E na experiência aí, né, no consultório, a gente percebe que às vezes a pessoa faz isso antes como eu falei, isso aí Da polêmica. da polêmica, muito tempo atrás. A gente já percebia no consultório, as pessoas substituíam, né, o pão branco pelo pão integral. E a gente não via grande diferença nos resultados e pelo contrário, às vezes as pessoas até reclamavam de ficar mais estufadas, né? E trocavam às vezes um pão, né? E a gente sabe que o filãozinho lá dura 2, 3 dias por um pão, né? Integral, Uhum. porém cheio de conservante, né? Então não é Então só o fazia glúten, tão né? mal entendeu? Tão mal quanto. Então, nos últimos 2, 3 anos com essa prática aí do Reset, a gente percebe essa melhora, né? Que é gritante, gente, não é só em relação a peso, né? É em relação mesmo a sinais e sintomas que desaparecem. E aí, pessoal, manda a borboletinha aí. Quem sentiu que tá lá no grupo, que já estamos quantos dias, Carol? Já sem o glúten? 5 dias. Pouco tempo. E o pessoal lá já tá relatando essa melhora, disposição, o intestino já tá funcionando. Então manda aqui o pessoal que tá lá no grupo, o que vocês estão sentindo? Fora os quilinhos, né? E aí, gente? Quero ver o que vocês... Pessoal do grupo. Cadê o pessoal, gente? Ó. Marcel. Bom, e Carol, vamos falar um pouco da diferença de uma sensibilidade, uma intolerância ao glúten, da diferença com a doença celíaca mesmo, né? Então, como eu falei pra vocês, né? Na intolerância, a pessoa apresenta, gente, a alergia tardia, não é diferente da doença celíaca, né? Que a pessoa consome, gente, ela não pode nem ter contato, né? Por exemplo, assim, alguns têm uma reação tão forte que elas não podem nem estar em contato com quem comeu um pão, entendeu? De receber um beijo, a pessoa passa mal. Então, a gente tem a doença celíaca, né? Que é uma situação muito mais severa, né? Muito mais grave, entendeu? Que não pode ter nada, né? Nenhum, Diferente aí se a gente pensar numa intolerância, né? Que, às vezes, uma aveia, a pessoa, entendeu? Não vai trazer prejuízos. Eu tenho sensibilidade ao glúten, mas a aveia não me faz tanto mal do que se eu comer o glúten, aí eu passo muito mal. Então, é bom sempre investigar. E a doença celíaca, ela afeta 1% da população mundial. Então, assim, é pouca coisa, porém tem que tomar muito cuidado. E, gente, eu sempre falo assim, eu gosto de fazer essa comparação, né?
O nosso corpo, gente, o que é? Ele tá funcionando bem quando ele tá conseguindo digerir, absorver, metabolizar, né? Quando tem um corpo estranho, né, que o corpo não consegue, ele não identifica o que é aquilo, ele vai reagir inflamando, né, adoecendo. E eu sempre gosto de dar esse exemplo, se entrar um fiapo no dedo da gente. Adianta, gente, a gente ficar passando pomada? Vou ficar passando pomada, vai sarar? Me respondam aqui, gente. Vai sarar? E aí? Se eu passar pomada e o fiapo tá lá? Não. Só vai sarar a hora que eu tirar. Então, gente, a hora que eu tirar, que o quê? Aquele fiapo é um corpo estranho, tá? O corpo, a hora que se livrou daquilo, daí que vai vir a melhora. Então, por isso, gente, que a gente precisa, né, excluir esses alimentos inflamatórios se a gente quer desinflamar, né? E os estudos, né, a gente vê que tá tudo Cada aí. vez mais. A gente tem acesso muito fácil a essas informações, o quanto, né, o trigo é inflamatório. Então, o que acontece? Muitas pessoas precisam realmente, gente, a gente vai retirar, excluir. Um pouquinho de veneno pode todo dia, entendeu? Né? O que vocês acham? Pode. Então, por isso que a gente, é lógico, tem que avaliar cada caso, né? Mas a gente percebe quando as pessoas estão, entendeu? Muito adoecidas, inflamadas. É o que a gente falou ontem, né, Carol, sobre o intestino. Que essa inflamação, ela vem todo dia, né? É igual a Carol falou, são pequenas doses ali de veneno. Uhum. Mas aí isso vai enchendo até que transborda. Cliente que eu percebo que tá estagnado, a gente não consegue avançar. Eu falo, gente, faz reset, né? Faz o reset, que às vezes, como eu falei, porque precisa mesmo, entendeu? Desse tratamento. Então, a gente está dando a oportunidade para o Cine Reset, né, de vocês conhecerem um pouquinho do que é o Reset. Não é o protocolo, nós não passamos o protocolo do Reset. Ele é uma outra coisa, é diferente, mas a pessoa já está experimentando um pouquinho do que é a retirada de alimentos inflamatórios na alimentação. Quem daqui tem uma sensibilidade ao glúten, né? Quem já percebeu que quando exclui tem melhora, o que vocês acham? Conseguiram notar a diferença? E o que vocês sentiram que melhorou? Né? Enxaqueca. A Franco tem aí uma experiência, né? Maravilhosa. A gente tem uma página lá, Minha Vida Sem Glúten, com bastante receita. Então, para quem tem ali problema com glúten, dá pra viver bem. Claro que também não precisa abusar, né, Carol? Tirar o glúten e comer muita alimentação, que é farinha do mesmo jeito. Daí a pessoa fala, nossa, mas eu excluí o glúten e não tô conseguindo reduzir o peso, né? Mas a gente vê que a pessoa tá consumindo muito de outras farinhas, né? Então a gente precisa tomar cuidado com isso também, gente, porque as farinhas também são fontes de carboidratos. Se a gente exagerar, a gente não vai conseguir a redução de peso. Então, por exemplo, né, começar a consumir muita tapioca em excesso, né, começar a colocar muito polvilho, colocar muita farinha de milho, muita maizena. Aí vai engordar, né? Daí, como eu falei, é todo, né, a gente precisa depende de tudo de um plano alimentar bem equilibrado. E a gente percebe, a gente escuta muito isso, né? Ai, mas se eu excluir o glúten, eu vou ter sensibilidade? De forma alguma, gente, né? As pessoas acham assim, daí que vai fazer mal, né? Se você excluir, né? Daí que vai fazer mal quando você voltar. É que você tava com o corpo tão inflamado, tão acostumado a sentir dor de cabeça todo dia, a não ir ao banheiro, a ter aquele estufamento. Então, pra você já tava normal. E aí, quando você tira e você volta, você sente, e você acha, não tinha, agora tô com sensibilidade. Mas isso não é, gente. Você já tinha e não notava por esse corpo extremamente inflamado. Carol, só elas falando aqui, ó. Disposição, ó, melhorou a sinusite, a Selma falou.
Mina, percebi agora nesses dias, estou me sentindo muito melhor, fora que desinchei bastante. É o que acontece, então pense em 5 dias só, né, dessa exclusão do glúten, você já sentir essa melhora. Imagina se você ficar mais tempo, então, a tendência é o corpo ficar cada vez melhor, menos inflamado, funcionando melhor. Por isso que acontece aí das mulheres lá no Reset engravidar, né, Carol? Porque a parte hormonal também, tudo entra em equilíbrio, pessoal. A engrenagem do nosso corpo começa a funcionar como tem que ser, né? Então... E, gente, sobre a questão que a Fran falou, né, da gente se excluir o trigo, quando voltar vai fazer mal. Vamos pensar, gente, se vocês excluírem, por exemplo, as frutas da alimentação de vocês, tá? Quando vocês voltarem a comer, vai fazer mal, gente? Vocês já viram isso? Ai, eu voltei a... Não, por quê? Porque é um alimento bom. Então, só faz mal, gente, porque ele já, como a Fran falou, porque ele já fazia mal. Só que a gente não tava percebendo, tá? Então, isso tem que ficar claro, porque a gente escuta muito, né? Ai, parou de se parar, que daí que vai fazer mal quando você for comer, entendeu? Então, isso, gente, Então, façam um teste, quem não tá lá no Cine Reset. Excluam da sua alimentação. Fica aí 2 semaninhas. É pouquíssima coisa. E vejam, vão percebendo como o seu organismo vai reagindo, como o seu intestino vai ficar. É como a Carol falou, não adianta, gente, vocês excluírem o trigo, né, o glúten, porém, ficar muito no consumo de outras farinhas, né? Tenta aí reduzir também. E aí vão notando essa diferença. Isso já é por diferença. conta de redução de peso, né, gente? Quem não tá precisando emagrecer já não tem que se preocupar em relação a isso. Mas quem quer, entendeu? Além de melhorar a saúde, entendeu? E perder peso, então ter essa consciência, né? Que não é excluir somente o glúten, entendeu? E se encher de outras farinhas, né? Exato. Então, a gente viu hoje, né, o que é esse glúten, essa inflamação que ele gera no nosso corpo. Ontem falamos sobre o intestino, então o glúten ele veio para encaixar a nossa live de ontem. E o glúten, né, Fran, assim como o açúcar, boa, esse amor cego, né? Então a gente fala aqui os pozinhos brancos da vida, né, que tanto viciam, que tanto fazem mal, né? Então a gente fala quais são eles, né? Trigo, açúcar e cocaína, né? Então viciam muito, entendeu? Causam essa dependência e tudo, gente, que causa dependência é porque não faz bem. Não é normal a gente precisar de um alimento, gente. Não é normal, não é saudável. Isso é sinal de desequilíbrio, tá? Então, a gente, por isso que a live de hoje a gente colocou, né? Glúten, o amor é cego, né? Porque a gente vê às vezes uma resistência muito grande, né? As pessoas, mas eu não fico sem meu docinho, eu não fico sem meu pãozinho, né? E, gente, a gente precisa, né? Parar e aí entra na primeira live, né, Carol? De crenças. Então, assim, eu não fico sem, né? Então, gente, se eu não fico sem, é porque aquilo tá me fazendo mal, né? Vocês já viram alguém falar, eu não fico sem comer chuchu, né? Eu não fico sem comer, entendeu? Melancia. Nossa, eu morro se eu ficar sem comer melancia. Então, se a pessoa, gente, passa muito mal por ficar sem um determinado alimento, é porque ela tem problema com aquele alimento, tá? Então, se você não fica sem o açúcar, não fica sem o trigo, o pãozinho, né? O macarrão, o miojo, né? A bolachinha, entendeu? Então, gente, tá te fazendo mal. Mas faça, se você sofre, né, aí de enxaqueca crônica, se você tem dor, né, qualquer tipo de dor, seja articular, muscular, faça esse teste, retire o glúten, né, da sua alimentação aí 2 semanas e veja a melhora que você vai ter. Então, assim, a gente precisa pensar na nossa saúde, né? Não só no emagrecimento, né? A trajetória desse Cine Reset, é claro que a gente tá com ênfase maior em emagrecimento, mas, assim, sempre pensando no lado da sua saúde. Então, é aquela coisa, não se adapte com o comum, né? É comum você ficar com dor,
não ter ânimo, sabe? Ficar sempre cansada, sempre com o abdômen distendido, o intestino não funcionar. Então isso não é normal, gente. A gente precisa priorizar a nossa saúde, ter esses cuidados e, como a gente ensinou ontem, né? Cuidar desse intestino, a gente precisa desinflamar. Vamos ver o que o pessoal colocou aí. Eu acho que muita gente que tá aqui na live já despertou, né? Domingo, né, gente? Nós aqui. Ó, percebi, alguém colocou a letra. Ai, da mina que percebeu Ah, melhora em pouco tempo. Bom, eu acho que tá domingo, né, Carol? Aham, tá. Tá bem bom aí, meia horinha de live. Amanhã teremos mais uma live, mais um episódio. E qual que é o tema? Qual que é o tema do... Você é uma linda mulher. Uma linda mulher. Então amanhã a gente vai falar sobre saúde da mulher, né? Vamos falar um pouquinho de ovário policístico, enfim. Esse vai ser nosso tema. E você, né, uma linda mulher, vem assistir com a gente que tem todos os assuntos aí, a gente vai abordar que são importantes, né, para a nossa saúde. Deixa eu ver o que a... Ontem a Carol falou sobre coçar muito os olhos e percebi que a minha coceira parou depois que comecei o Cine Reset. Olha só, em 5 dias você já resolveu, já melhorou essa coceira. Então tá vendo, pessoal? Né? Nem precisou de 2 semanas para ela notar essa diferença. É muito rápido, gente. É a mesma coisa, né? Eu falei, a gente tá lá com o fiapinho incomodando. A gente tirou, gente, a melhora é muito rápida, tá? É muito rápida. Então, façam isso. Quem não acredita, quem é contra, né? Quem fica na dúvida porque vê profissional, cada um falando uma coisa... Faça o teste, né? Faça o teste. Nada melhor do que você. Você percebeu ou não? Se você tem um amor cego aí. Gente, obrigada. Até amanhã. Esperamos vocês no mesmo horário. Então, borboletinhas aí. Boa noite. Amanhã às 8h08 novamente. Tá bom? Até mais. Bom final de domingo aí pra vocês. Tchau. Tchau, tchau.